Bom, então, pessoal, a ideia aqui é nós tratarmos de dois tópicos hoje, né? A questão da justificativa e também a busca em bases de dados, tá? É, Antes de iniciarmos esses tópicos, eu coloquei os arquivos que vocês postaram sobre tema e objetivos geral e específicos, eu coloquei isso no Moodle, tá? Na aula de hoje tem uma área para fazer a devolução, né? Então vocês vão ter aqui esses artigos também, vocês vão ter um comentário sobre cada um dos arquivos, tá? Em linhas gerais, tá? Deixa eu fazer um comentário aqui em linhas gerais. A maior parte das propostas, o tema está bem definido. Em algumas delas, há uma certa, talvez, confusão entre o que seria o tema e o que seria, talvez, um título possível para o trabalho, tá? Mas, na maior parte, os temas estão bem definidos. Em relação e eu fiz ali comentários em vermelho, tá? Para vocês verem o que é dentro de cada um dos arquivos, mesmo na colega que mandou o arquivo em PDF também, tá? Bom, dito isso, sobre os objetivos, né? É, é importante a gente pensar bem na hora de redigir os objetivos. Um ou dois trabalhos, se eu não me engano, colocaram os objetivos na forma de perguntas ou problema de pesquisa, né? É, Quando a gente vai fazer a redação de um projeto de pesquisa, tem uma seção específica, né, onde a gente declara o problema da pesquisa, tá? Ou, muitas vezes, em pesquisas com dados mais qualitativos, nós declaramos aquilo que nós chamamos de questões norteadoras, né? São um conjunto de perguntas que nós fazemos sobre o tema, né? Então, o problema é aquela pergunta que nós queremos responder ao fazermos uma pesquisa, tá? Então, isso aqui é um ponto. O outro ponto é o verbo, né? É a escolha do verbo para anunciar o objetivo geral ou os objetivos específicos, né? Então, primeiro, deixa eu só fazer um comentário sobre essa relação dos objetivo geral e os objetivos específicos, né? Nos objetivos, os objetivos específicos são aspectos mais pontuais, né, que a pesquisa vai procurar esclarecer, que o trabalho, a pesquisa, enfim, vão procurar esclarecer a partir de um objetivo geral, tá? Então, eles são, na verdade, aspectos mais pontuais. Numa pesquisa com dados empíricos, geralmente esses objetivos mais específicos têm a ver com os instrumentos, né, na verdade, com aquilo que você vai de fato fazer, né? Aqui, vou pegar aqui o exemplo da Betina, né? A Betina vai trabalhar com dados de psicoterapia, tá? Então, de sessões aí de psicanálise, então ela está num grupo de pesquisa e ela vai trabalhar com esses dados, né, já coletados, num projeto aí com dados já coletados, tá? Dito isso, né, os objetivos específicos que a Bettina diz têm a ver com essas variáveis específicas que ela quer estudar ou com as medidas específicas que estão sendo usadas, né? Então é importante porque em pelo menos um ou dois trabalhos, num deles o objetivo específico simplesmente reproduzia o objetivo geral, e no outro o objetivo específico era uma outra coisa, que não era algo dentro do objetivo geral, era uma outra coisa, era um outro objetivo, tá? Então isso é importante guardar uma certa organização aí. A outra questão
é o uso do verbo. Então, assim, tem que ter muito cuidado na hora de escolher o verbo que vocês vão usar, né? Então, assim, sei lá, se vocês usam algo do tipo correlacionar, né? Isso significa que vocês provavelmente vão ter dados, né? Dados, vamos dizer, vão aplicar um questionário, alguma coisa, vão ter dados e depois vocês vão fazer testes estatísticos em cima destes dados. Tá? Quando vocês usam a palavra analisar ou testar, né? Vocês, em geral, são verbos que têm uma certa especificidade. Normalmente, né, pros trabalhos, né, que envolvem uma revisão mais narrativa da literatura, talvez verbos mais adequados sejam explorar, descrever, certo? Porque isso é provavelmente mais próximo daquilo que de fato será feito. Vocês entenderam essa diferença? Né? Então, o objetivo ele tem muito a ver realmente com o tipo de trabalho. Né? Se você vai, sei lá, investigar, né? Se você vai analisar, né? Então isso já direciona, né, o leitor para pensar numa abordagem específica. Tá? Então, muitos anos atrás, né, tinha um, um orientador na época do mestrado, ele dizia uma coisa muito importante, né? O professor William Gomes, ele dizia sempre assim, o método, né, o que a gente vai fazer, ele é secundário, ele é um reflexo do nosso problema de pesquisa, daquilo que a gente quer responder. E os nossos objetivos, na verdade, são as perguntas direcionadas, né, na forma de verbos, de proposições verbais, né, de um direcionamento específico, tá? Bom, então, dito isso, os trabalhos estão ali, né? Acessem a área do Moodle com o tópico com a data de hoje, né? E tem uma pasta ali, e depois a gente pode ver ao final questões específicas, tá? Ou individuais, né? Bom, o que nós vamos tratar hoje tem a ver, então, com a justificativa, né, do trabalho. Tá? O que é uma justificativa? Qual numa proposta de trabalho de conclusão, o que é uma justificativa? Né? A justificativa é a razão, né? Uma argumentação racional, né? É um raciocínio sobre por que este trabalho é importante. Tá? Uma justificativa nessa etapa da formação de vocês, não tem a ver com opiniões pessoais, né? E preferencialmente não tem a ver com experiências pessoais, né? Então, assim, algo do tipo, eu acho que é importante estudar, sei lá, a relação entre maus tratos na infância e autoestima na vida adulta. Isso é uma opinião de vocês, não é uma justificativa para o trabalho que vocês estão fazendo. Tá? Então, como é que a gente constrói a justificativa? Como é que a gente constrói esse argumento? Tá? Vocês podem construir, por exemplo, um argumento, e aqui na justificativa vocês querem convencer o leitor, no caso eu, né? Mas vamos pensar aqui num leitor mais amplo, né? Não tão imediatamente, mas vocês querem me convencer sobre a importância, a relevância, né? A necessidade de fazer esse trabalho que vocês vão fazer, né? Vocês vão fazer um trabalho, vão entregar em TCC2, lembram da nossa conversa, né? Pensem nisso como uma disciplina de 2 semestres, TCC 1 e 2. Então, ao final, vocês vão entregar aí um artigo no semestre que vem, né? Descrevendo aí né, o esforço de vocês. Então, para aqueles que vão fazer uma pesquisa empírica de um tipo, artigo, os que vão fazer uma pesquisa teórica, se for uma revisão
qualitativa, narrativa, né? Não sistemática é de um tipo, se for uma revisão sistemática é de um outro tipo. Bom, depois tudo isso nós vamos poder detalhar em maior parte. Mas a justificativa tem a ver com uma argumentação breve, 2 a 3 parágrafos, não mais do que isso. Não é a introdução teórica, a justificativa não é aqui a introdução teórica, tá? Em alguns modelos de trabalho de conclusão pode até ser, mas neste nosso modelo aqui não é. Vai ser uma sessão à parte, tá? Onde vocês vão argumentar aqui sobre a necessidade do trabalho. O que vocês podem começar, por exemplo, tratando? Tá? Vocês podem, por exemplo, aqui, me apresentar de que é um trabalho relevante porque é um fenômeno que ocorre numa quantidade muito grande de pessoas. Vou aqui dizer dos meus interesses. Eu trabalho muito com trauma, com estresse pós-traumático. Eu, por exemplo, poderia começar a justificar um trabalho em transtorno de estresse pós-traumático da seguinte maneira. Uma grande parte das pessoas, entre 75% a 90%, será exposta, né, a ao menos um evento estressor potencialmente traumático ao longo da vida. Destes, espera-se, né, que em torno de 8% desenvolvam um transtorno mental chamado transtorno de estresse pós-traumático. Tal prevalência coloca o TEPT entre os transtornos mentais mais comuns, né, em toda a psiquiatria. Ok? O que eu fiz aqui? Eu estou convencendo vocês de que é importante estudar o que eu estou querendo estudar, porque é algo que acontece com um monte de gente. Tá? Fica claro isso? Bom, agora vamos pegar uma outra forma. Né? Eu vou dar exemplos muito da minha área, que as minhas pesquisas são muito clínicas, né? Então, assim, mas algum tempo atrás a gente estudou uma síndrome chamada síndrome velocardiofacial. E é uma síndrome bem rara. Então, a minha justificativa não é porque ocorre com um monte de gente, porque não ocorre. É porque é uma síndrome rara, pouco conhecida e pouco estudada. Mas isso também é um bom motivo para eu estudar o que eu quero estudar. Vocês entenderam? Até aí tudo bem, pessoal? Sim? Uma outra forma... Por favor, perguntem. Não, falei isso tudo. Tá. Falei tudo que meu microfone tá. Beleza. Uma outra forma por exemplo, eu partir de uma necessidade imediata, né? Eu tenho uma aluna de doutorado em que ela está propondo trabalhar com uma intervenção, uma capacitação para as instituições de ensino superior federais na parte da assistência estudantil, né? Tá capacitando as equipes que trabalham com assistência estudantil, tipo na PUC nós temos ali o CAP, né? Agora mudou de nome, mas é o Centro de Atenção Psicossocial ali para alunos, certo? Mas é capacitando essas equipes de assistência estudantil para trabalhar com intervenções em crise. E aí a justificativa dela é que existe uma enorme lacuna no nosso país de formação e protocolos para as pessoas trabalharem neste contexto aplicado da psicologia, pedagogia, né? É um contexto interdisciplinar,
Então, existe uma enorme lacuna no nosso país sobre isso. Tá? Então, é uma justificativa do trabalho que vai por outra linha. Não é nem porque ocorre muito, nem porque é raro, é porque há uma lacuna do ponto de vista de uma situação aplicada. É uma tese de doutorado, tem uma investigação, mas ela também tem um caráter aplicado. Tá? Uma outra justificativa seria esta. Sei lá, o transtorno de estresse pós-traumático assim, a exposição a maus tratos é algo bastante frequente e existem várias consequências associadas à exposição a maus tratos na infância. Entre estas consequências, por exemplo, alterações no funcionamento e estrutura cerebral. Destas alterações decorrem, né, muitas vezes, prejuízos no funcionamento cognitivo. Né? Muito se estuda sobre os prejuízos de memória associados à exposição a maus tratos na infância, tais como X, Y, Z, cito autores. Porém, pouco se sabe sobre os prejuízos dos diferentes sistemas de atenção em vítimas de maus tratos na infância. Então, vejam vocês que aqui não é uma justificativa do ponto de vista de uma aplicabilidade prática, é de uma lacuna na literatura, é de um gap, uma lacuna, é algo que a gente ainda não sabe. Por isso, então, portanto, o objetivo desse trabalho é investigar funções atencionais em crianças vítimas de maus tratos, blá, blá, blá. Ok? Então, a justificativa eu posso fazer de várias maneiras, tá? Ou mesmo uma combinação delas. Mas é um argumento, é um racional sobre por que eu quero estudar isso. Tá? Fica claro, pessoal? Eu, por exemplo, poderia explorar o impacto econômico, né? O impacto social, né? Sei lá, daqui a pouco eu desenvolvo para uma outra linha. Né? O transtorno de estresse pós-traumático está associado a um elevado grau de absenteísmo no trabalho. Né? Porque o transtorno traz prejuízos sociais, ocupacionais, e os sintomas são de tal ordem que as pessoas têm muita dificuldade a voltar nos seus ambientes de trabalho. O impacto econômico do absenteísmo em termos de dias de trabalho perdidos é de, sei lá, X milhões no ano no Brasil. Logo, né, intervenções que procuram minimizar o impacto desse transtorno no contexto laboral podem contribuir enormemente, blá, blá, blá. Aqui eu estou fazendo uma justificativa mais econômica, né, financeira, aqui para o trabalho que eu quero estudar, ok? Para o trabalho que eu quero realizar. Então, pessoal, eu espero com esses exemplos aqui ter tentado dar algum direcionamento para possibilidades. Aí vocês vão ter que ver o que é mais adequado a cada um dos trabalhos, a cada uma das propostas, né? Mas estou tentando dar aqui um grau de direcionamento, né? Para as justificativas de vocês. Tá? Na prática, né? Para fins mais imediatos aqui do nosso trabalho de conclusão de curso, né? As justificativas são 2 a 3 parágrafos. Né? Pode ter aí algum referencial, vocês podem citar pesquisas anteriores, vocês podem citar dados de prevalência, de incidência, vocês podem citar, sei lá, dados econômicos, né? Segundo o levantamento, sei lá, do Ministério da Saúde, o absenteísmo é de tal ordem, né? Mas ela não é uma revisão da literatura. Isso vocês vão fazer na introdução teórica. Tá?
Então, ela era um pouquinho diferente nesse sentido. Ela não é uma revisão da literatura. Tá? Até aqui, pessoal, como é que estamos? Tudo bem? Posso seguir adiante? Tá. Poderia repetir? Desculpa, Isabela, eu não ouvi o que tu falou? Poderia repetir o que tu tinha dito? Essa última parte. De que ela não é, o referencial teórico, ela é diferente do referencial teórico. Tá? Então, vocês podem até citar, e devem até citar a teoria, mas ela é diferente do referencial teórico. Ficou claro, Isabela? Certo. Tá. Bom. Ficou. Perfeito. O que nós vamos fazer agora nós vamos conversar um pouquinho sobre pesquisas em bases de dados. Tá? Então, por que é importante? O que vocês vão entregar ao final de TCC2 é um artigo. Né? E ele não esse artigo não é uma opinião de você sobre algo. Né? Esse artigo, que pode ser um artigo, né, em cima de dados empíricos, então um relato de pesquisa em cima de dados empíricos, mas que na maior parte das vezes é um artigo de revisão da literatura, né? Esse artigo tem algumas características importantes. E a primeira delas é dizer que é um artigo científico. Né? Não é um artigo de opinião, não é um artigo da revista Veja, não é um artigo do jornal Zero Hora, é um artigo científico. Tá? E aqui, talvez é importante a gente lembrar uma grande diferença que tem o conhecimento científico de outras formas de conhecimento. Por exemplo, né, conhecimento religioso ou conhecimento do senso comum. Né? Sei lá, o conhecimento do senso... Eu não preciso ter estudado, né, muito para agora, né, terça-feira, às 6 da tarde, olhar pela minha janela e achar que provavelmente vai chover essa noite. Né? Tá super ventoso, tá bastante nublado. Eu posso não ter um conhecimento científico aqui sobre, né, meteorologia e coisas da natureza, mas eu olho para fora e vejo que aquelas nuvens carregadas, né? Porque ao longo, né, desses anos todos, essas nuvens muito carregadas geralmente trazem chuva. Né? Poderia olhar a previsão do tempo também, mas enfim, né? Estou só querendo aqui diferenciar. O conhecimento científico tem uma coisa importante aqui, que é a natureza cumulativa do conhecimento. Então, por exemplo, nessa área de estudo que eu me interesso, né? E vou ficar um pouco repetitivo, porque, né, a gente tem essa tendência aqui ao longo dos nossos interesses. Né? Mas nessa área de estudo de TEPT, hoje 2020, né, setembro de 2020, nós sabemos mais sobre como tratar pacientes com transtorno de estresse pós-traumático do que nós sabíamos, né, em 1º de setembro de 2010. Né? Então, eu vou a congressos internacionais, eu leio artigos internacionais sobre isso, produzidos no Brasil, tudo que é lugar, e o que eu percebo é que o nosso conhecimento avançou sobre isso. Nós sabemos mais o que fazer hoje do que sabíamos há 10 anos atrás. Seguramente muito mais do que sabíamos há 20 ou 30 anos atrás. Então, isto tem a ver com a natureza cumulativa do conhecimento científico. Porque se eu vou hoje fazer uma pesquisa, eu não preciso, por exemplo, me preocupar em demonstrar que terapia cognitivo-comportamental
funciona para tratar transtorno de estresse pós-traumático. Isso já foi demonstrado muitas vezes. Eu vou, a partir daí, tentar investigar coisas mais finas, mais sutis, no sentido de que eu vou avançar com conhecimento. Então, por exemplo, né, se eu tenho pacientes com transtorno de estresse pós-traumático que têm muitos sintomas de dissociação, será que isso é diferente do ponto de vista de tratamento daqueles pacientes com sintomas de estresse pós-traumático com poucos sintomas de dissociação? Será que as mesmas técnicas funcionam igualmente num e no outro grupo? Isso é uma pergunta um pouco em aberto ainda. Ok? Então, o que eu estou querendo falar aqui? É que tem algo que é a natureza cumulativa do conhecimento científico. Até aí tudo bem? Beleza. Quando ninguém responder, eu vou assumir que está tudo bem, tá? Então, beleza, vamos adiante. Bom, isso significa que hoje, né, se eu for me propor a estudar um tema, que é exatamente o que cada uma de vocês está fazendo hoje, vocês não vão partir do zero. Vocês vão partir do conhecimento acumulado na área ou áreas, né, de estudo desse tema de vocês. Tá? E a melhor forma de vocês fazerem isto é vocês lerem aquilo que já foi publicado, lerem o conhecimento acumulado neste ou naquele tema. Bom, muito bem. Então, aquela máxima, né? Você parte, né? Você enxerga longe porque você se apoia em ombros de gigantes, você se apoia, né, naquilo que já foi estudado anteriormente. E você, a partir daí, procura avançar com o conhecimento, tá? Bom, o que vocês vão ler? Né? Como é que esse conhecimento ele é, então, divulgado, veiculado? Ele é divulgado e veiculado de várias maneiras, né? Em congressos, né, científicos, né, em mídias sociais, blogs, na mídia de grande público que, né, em geral, cobre alguns aspectos da ciência, né? No Instagram, sei lá, né? Mas ele é prioritariamente veiculado na forma de livros técnicos e artigos em periódicos científicos. Livros, né? Livros geralmente eles demoram um certo tempo desde que eles começam a ser escritos até serem publicados, né? Artigos, então livros são importantes, mas na maior parte das áreas, a maior parte do conhecimento, ela é divulgada, ela é tornada pública, ela é publicada na forma de artigos em periódicos científicos, tá? Então, grande parte do que vocês vão fazer ao longo deste ano, que nós vamos trabalhar juntos, vai ser ler, primeiro buscar, que é o que nós vamos falar hoje, depois ler artigos publicados em periódicos científicos. Tá? Isto vai ser, né, a grande parte da pesquisa de vocês. É tentar compreender esta literatura dentro da área ou áreas nas quais vocês estão delimitando o tema do seu TCC, do TCC de cada um de vocês, da Natália, da Nicole, do João Henrique. Tá? Então, aqui é fundamental vocês entenderem esse processo. Tá? Muito bem. Por que... E aí vamos falar algumas questões aqui. O que difere, né, um artigo publicado num periódico científico de um site, por exemplo, de um site, né?
Então, sei lá, eu quero estudar sobre TEPT. E aí eu vou lá, ponho no Google TEPT, né? TEPT. Aí vai aparecer um monte de coisa, vai aparecer um site lá de uma pessoa descrevendo as diferentes técnicas para tratar TEPT, vai descrever, daqui a pouco tem um site vendendo um aparelho para curar TEPT, né? A internet tem de tudo, né? De tudo. Mas o que difere um artigo publicado num periódico científico? Um ponto, talvez seja o mais importante, que é um processo de revisão por pares. Em bons periódicos, e a psicologia tem vários periódicos nacionais muito bons, internacionais também muito bons, né? Em bons periódicos, né? Normalmente, quando um artigo ele é submetido ao periódico para ser publicado, ele passa por um processo de revisão de pares. O que são pares? São pessoas que o editor do periódico, né, ou outros colegas do corpo editorial, editor associado, vão pedir para que revisem o seu artigo antes dele ser publicado. Geralmente, esses pares são ou deveriam ser experts naquele assunto. Então, assim, né, a gente, por conta da atividade profissional, a gente publica muito, né? A regra, quando a gente manda um artigo para um periódico de boa qualidade, é que a regra, em geral, é você ou o seu trabalho não ser aceito ou ser aceito com revisões, que são os comentários lá dos pares, dos revisores, dizendo que aquilo lá está errado, que aquilo lá você deveria mudar, que aquela outra coisa, que aquele cálculo foi mal feito, ou que aqui você esqueceu de citar uma parte importante da literatura. Geralmente, né, não é uma regra geral, mas geralmente são sugestões, recomendações ou até mesmo exigências muito importantes, né? Isto não é 100% seguro, mas isto qualifica o seu artigo. Você, ao publicá-lo, se é que você vai conseguir publicá-lo naquele jornal, naquela revista, a revista e jornal, eu digo, revista científica, tá? Ao publicá-lo, você possivelmente está com uma versão muito superior àquela que você inicialmente mandou. Tá? Isso não é uma prova, né, de uma segurança total, mas é um processo importante, diferentemente de um site que eu posso publicar o que eu bem entender, certo? Se eu disser aqui que fazer polichinelo funciona para tratar TEPT, eu posso escrever isso no meu site e é isso aí, não tem, né? Ninguém tem nada a ver com isso, ok? Vai ficar lá. Agora, num artigo científico, não. Por exemplo, por conta da pandemia da Covid-19, muitos trabalhos estão sendo publicados sobre os mais diferentes aspectos desse tema, inclusive saúde mental. Nunca se viu tanto artigo, depois de ser publicado, ser retirado ou retratado, porque depois outros pesquisadores foram lá e viram que o dado não era correto, que a análise não foi correta, e o artigo teve que ser retirado. Isso tem um processo da ciência que a gente chama de autocorreção. Também não é a prova de falhas, certo? Também não é a prova de falhas. E o conhecimento científico, isso aqui é super importante a gente entender, o conhecimento científico, ele, justamente pela sua natureza cumulativa, isso significa que ele também se modifica. Vou dar um exemplo da minha área. Há 15 anos atrás, logo após as pessoas serem expostas a um trauma, sei lá, como lá em Brumadinho, como o incêndio da Boate Kiss, tá?
Então, logo após as pessoas serem expostas a um trauma de grandes proporções, um desastre, uma catástrofe ou algo do gênero, era feito um tipo de intervenção que a gente chamava de debriefing sobre o incidente crítico. E essa intervenção tinha uma boa base científica. Mas, ao longo desses últimos 15 anos, uma série de estudos foram mostrando de que esta intervenção, na melhor das hipóteses, não funciona e, na pior das hipóteses, faz mal para as pessoas. Então, hoje em dia, a gente não faz mais o debriefing sobre incidente crítico. Como assim? Vamos pegar aqui uma situação atual, a Covid, né? Olha o que há de debate, né, na ciência hoje sobre, sei lá, hidroxicloroquina para a Covid. Tá? Então, independente dos aspectos ideológicos, políticos, há um grande debate na ciência, né? Porque é algo que a gente ainda não tem tanta clareza. Alguns estudos mostram isso, outros mostram aquilo. Parece que tem que usar logo no início, sei lá o que, né? Então, assim, isso faz parte do conhecimento científico. A ciência é assim, né? Então, quando vocês ouvem alguém, um psicólogo, alguém da saúde mental, num programa de televisão, né, e a pessoa começa com verdades absolutas, certezas absolutas sobre tópicos, fiquem desconfiados. Fiquem desconfiados. Na melhor das hipóteses, a pessoa não sabe que ela não sabe várias coisas que ela deveria saber. Na pior das hipóteses, a pessoa está agindo de má fé. Tá? Então, assim, por quê? Porque quando a gente vai falar algo, sei lá, então, eu vou falar alguma coisa sobre estresse pós-traumático. Hoje, no estado atual do que nós sabemos, nós podemos dizer isso. Mas não quer dizer que isso seja uma verdade absoluta e imutável. Ok? Então, isso faz parte, né, da natureza do conhecimento científico. Voltando agora para os nossos artigos. É como tu tinha dito, né? Cuidar a utilização de palavras na hora de escrever, porque senão poderia Isso. ser perigoso. Né? Isso, tu pode, exatamente, né? Então, é muito importante a forma como nós nos comunicamos com o grande público, né? Para não transmitir uma ideia equivocada sobre as coisas, tá? Bom, voltando aqui para a questão dos artigos científicos. Então, é muito importante a gente entender esse aspecto cumulativo da ciência e saber que o nosso grande esforço aqui vai ser ler de uma forma crítica a literatura científica sobre o tema que nós estamos, cada um de vocês, estudando. O primeiro passo para isso, então, é achar esta literatura. E aí nós vamos entrar realmente no nosso tópico, que é busca em bases de dados. Tá? Como é que essa coisa toda é organizada? Né? Essas revistas, né, os periódicos científicos, são publicados ou por universidades, ou por sociedades científicas, ou por editoras, né? Grandes grupos editoriais, que hoje são grupos internacionais gigantescos. Né? Springer, Elsevier, tem vários grupos, né? Editoriais gigantescos. Né? Então, o que acontece nesse processo? Né? Esses artigos, né, eles são, hoje em dia, uma enorme quantidade de publicações na área da psicologia, por exemplo, uma coisa gigantesca, né? Não dá nem como a gente acompanhar isso. Né? Mas como é que a gente localiza esses artigos? Né? Normalmente, esses artigos são indexados em bases de dados. Essas bases, né, podem ser algo mais público, por exemplo, o Google Acadêmico, né?
Tem o Google e tem o Google Acadêmico, o Google Scholar, tá? Então, quando vocês forem procurar algo sobre o tema, usem o Google Acadêmico, tá? Mas, né, nós podemos procurar em bases de dados, tá? E muitas vezes essas bases de dados estão organizadas por sistemas que buscam nessas bases de dados. E é isso que nós vamos olhar agora, tá? Isso que nós vamos olhar. Bom, o primeiro ponto aqui, né, eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui minha tela para vocês irem seguindo aqui. Vamos ver se vai rolar. Ok. Vocês Dá para devem enxergar. estar vendo o meu browser, né? Tá vendo aqui biblioteca da PUC, né? Tá. Sim. Beleza. Ó, então eu vou só aqui, vou botar aqui no Google Acadêmico, tá? Botei no Google Scholar, vamos começar uma busca bem ampla, né? Bem ampla. Então vamos colocar aqui, ó, sei lá, TEPT e memória, tá? E aí eu vou mostrar para vocês o que vem. Ó, TEPT e memória. Aí vem uma série de artigos, né? Aqui artigos de vários colegas, aqui tem um artigo meu, aqui tem artigo de outros colegas. Então, vou pegar esse aqui, ó, transtorno de estresse pós-traumático e funções cognitivas. Bom, o que eu queria chamar a atenção? Vocês estão vendo aqui tem o título do artigo, né? Transtorno de estresse pós-traumático, os autores, um resumo, e aqui tem algo que são palavras-chave. Estão vendo? Transtorno de estresse pós-traumático, cognição, trauma, funções executivas. Beleza. Estas palavras-chave vão ser usadas para a indexação dos artigos nas bases de dados e depois vão ser usadas nos sistemas de busca nessas bases de dados. Então, o Google é um sistema de busca. Ele está buscando em bases de dados, inclusive na Cielo, né? Artigos com essas palavras, TEPT e TEPT memória, né? TEPT memória que eu botei, tá? Então, sei lá, se eu botar aqui depressão e memória, memória autobiográfica, ó, vão aparecer outras coisas. Tá? Aqui, memória autobiográfica e depressão, estudo correlacional. Aqui, olha só que legal esse artigo aqui, né? Um artigo dos colegas lá da PUC. Tá? Estudo sobre memória na depressão, achar as implicações para terapia cognitiva. Palavras-chave: depressão, memória e terapia cognitiva. Estas palavras-chave que possibilitaram, né, que esse artigo fosse encontrado. Até aí tudo bem, pessoal? Então, para algo muito importante aqui, quando a gente vai fazer a busca nas bases de dados, é nós entrarmos com as palavras-chave corretas. Tá? Então, nós vamos fazer... vocês viram, se eu escrevi TEPT memória, apareceu uma coisa. Depressão e memória, apareceu outra coisa. Né? Se eu escrever depressão e adolescência, vai aparecer uma coisa. Se eu escrever depressão e adolescentes, vai aparecer talvez outra coisa. Tá? Então, essas palavras-chave são muito importantes para nós entendermos aqui a busca, como fazer. Tá? Bom, então, nós temos aqui no nosso contexto da biblioteca da PUC um recurso excepcional que é esta Omnis. Né? O que é a Omnis? Né? É um sistema, na verdade, uma ferramenta de busca dentro de muitas bases de dados. Né? Ele é um sistema quase que de meta busca. Ele busca em sistemas que buscam bases de dados.
Então, é uma ferramenta muito impressionante, muito poderosa para fazer pesquisa por artigos científicos, né, atuais e disponíveis, né, neste contexto aqui da PUC. Né? O que é importante quando a gente vai fazer a pesquisa aqui na PUC? Deixa eu ver se eu... primeira coisa, né, que eu, antes de fazer a pesquisa na PUC, a primeira coisa que eu sugiro para vocês é vocês configurarem o acesso remoto do computador de vocês, né? O acesso remoto à biblioteca da PUC. Tem um tutorial, o site da biblioteca da PUC está super lento hoje, mas tem um tutorial para configuração do acesso remoto. Você tem que configurar a proxy do computador de cada um de vocês. Mas tem os tutoriais para isso, para o iOS, né? da Apple, para o Windows. É fácil de fazer e é o primeiro passo para vocês fazerem, tá? Então, isso aqui é bem importante. Até aí, tudo bem, pessoal? Então, primeiro passo, configurar o acesso remoto. Vão no site da biblioteca da PUC, que ele está dando muito erro hoje, está super lento hoje, e configurem o acesso remoto. Aí, uma vez tendo sido feito, o servidor da PUC vai entender que vocês estão navegando dentro do contexto da universidade. Se vocês forem fazer a busca na PUC, dentro da PUC, nos computadores da PUC, isso não precisa ser feito. Mas como vocês estão, né, todo mundo aqui está trabalhando de forma remota, vocês não estão na universidade, vocês vão precisar fazer isso. Isso é super importante para vocês terem acesso aos artigos na íntegra. O que significa isso? Significa que uma coisa é o Cielo, que é uma base de dados de acesso livre. Tá? Outra coisa, e aí lembram que eu falei que nós temos editoras comerciais, tipo a Springer, Elsevier? Essas editoras, o negócio delas é vender, né, vender o acesso, né, ao artigo. Então, se eu sou um usuário comum e, sei lá, eu quero ler um artigo, sei lá, da Nature, eu vou precisar possivelmente pagar 15, 25 dólares para ler um artigo. Ok? Porém, né, o que o Brasil fez? O Brasil, a CAPES, né, então, Agência de Fomento, né, da Pós-Graduação, né, a CAPES, ela assina um pacote, né, de acesso para artigos, ou seja, para grandes grupos editoriais. Então, o Brasil paga, e é um valor bastante caro, para que, né, todo o sistema federal de ensino superior tenha acesso a essas grandes editoras, a artigos publicados por essas grandes editoras. Isso é o portal de periódicos da CAPES. Tá? Aqui na biblioteca, né, deixa eu minimizar isso aqui, aqui na biblioteca vocês vão ter aqui acesso ao portal de periódicos da CAPES. Tá? Por que nós temos? Nós, PUC, né, em função da qualidade da nossa pós-graduação, em função de uma série de acordos, nós temos acesso integral ao portal de periódicos da CAPES, além de vários outros acessos que nós, universidade, então PUC, assinamos. Então, nós hoje, vocês, alunos da PUC, nós, professores da PUC, temos hoje um dos melhores acessos no país à literatura científica. Tá? Mas, para isso, né,
o computador, o servidor da PUC precisa reconhecer vocês como alunos da PUC, então como navegando no contexto da PUC. Senão vocês só vão conseguir ler o resumo e não vão conseguir ler o artigo na íntegra. Então o primeiro passo aqui é configurar, né, a proxy, fazer esse acesso remoto, tá? Até aí, pessoal, tudo bem? Então aqui nós possivelmente não vamos conseguir avançar muito para eu mostrar o acesso remoto aqui, né? Agora vai dar. Então, aqui, ó, conheça a biblioteca, use a biblioteca, como localizar, acervos, aqui a Omnis ferramenta de busca, o portal de periódicos da CAPES e recursos tecnológicos, acesso remoto, tá? Vocês clicam aqui e aí vem todo o tutorial de como fazer, né, de todas essas coleções online aí, da PUC, do portal de periódicos da CAPES, vocês vão conseguir acessar. Mas esse é o primeiro passo, tá? Bom, o segundo é vocês definirem, né, quais são aquelas palavras-chave de interesse de vocês, tá? E aí, eu diria que a melhor maneira é vocês procurarem nos descritores em saúde, que é isto aqui, ó, descritores em ciências da saúde, tá? Se vocês, deixa eu voltar com calma, ó, descritores em saúde, ou ponham simplesmente isso, decs.bvs.br, tá? Aí vocês vão lá em descritores, aqui eu não vou entrar muito nisso, aqui, consulta aos descritores. Vamos dizer que vocês tenham uma dúvida, né? Sei lá, vamos imaginar sobre, vocês querem estudar sobre depressão. Como é que é este termo, né? E o que é este termo? Depressão, palavra ou termo? Aí eu consulto. Ah, ok. Onde é que está a depressão? Depressão. Aqui tem uma definição. A depressão está em várias coisas, em transtornos de adaptação, né? Transtornos psicóticos afetivos, transtorno bipolar, depressão. Estados depressivos, geralmente de intensidade moderada, quando comparado à depressão maior, transtornos neuróticos, tá? Como é que é o termo em inglês? Depression. Como é que é em espanhol? Depressão. Então, esses descritores em ciências da saúde ajudam vocês a definir melhor o termo, né? Então, por exemplo, quando eu vou aqui em depressão, né, qual é a categoria que ele está? Está aqui. Então, ele está dentro do quê? De sintomas comportamentais, que está dentro de comportamento, que está dentro de psiquiatria e psicologia. Tá? Beleza. Então, eu consegui ter uma ideia mais clara de qual é o termo, o que ele significa e como é que é né, a minha tradução para a língua inglesa. Por que eu estou falando da língua inglesa? Por quê? Mais de 90% da ciência no mundo é publicada em língua inglesa, tá? Então, uma forma de vocês tentarem acessar os artigos mais atuais e uma maior quantidade de artigos seria vocês tentarem aí fazer uma busca, né, nesses descritores em língua inglesa, tá? Agora, vamos imaginar que eu tenho já uma ideia mais clara quais são os meus descritores, tá? E aí eu posso ou partir para essa busca geral, vejam vocês, eu cliquei aqui agora no Omnis, tá? Em documentos eletrônicos, né? E eu estou na busca geral, eu posso colocar aqui, ó, depression and, e aqui, primeiro que eu escrevi errado, né? Deixa eu corrigir aqui, né? Depression, né? And maltreatment, tá? E eu posso botar 2 descritores,
que eu achei que são os termos que têm a ver com os meus temas, e vou clicar aqui em buscar. E aí depois eu vou refinando essa busca. É uma pena que o site hoje não esteja tão grande. Aí o que ele está me dizendo aqui? Olha, tem 22 mil documentos eletrônicos para estes termos. Eu provavelmente não vou conseguir ler 22 mil entradas. Eu quero refinar isso. Então, o que eu posso fazer? Eu posso ir para uma busca avançada, né? E aqui eu tenho vários campos, né? Então, posso colocar, por exemplo, aqui depression, né? Depression. E aqui não é qualquer campo, eu vou colocar aqui como subject, como assunto, contém. Eu posso botar que é exato, né? E aqui eu posso botar como assunto, e eu posso botar maltreatment. Ou posso botar aqui child abuse, por exemplo, tá? E aqui eu posso botar contém. Agora, qualquer ano, não. Eu quero revisar os últimos 5 anos. Todos os itens, não. Eu quero revisar somente artigos e eu quero revisar somente em português. Mas vamos botar aqui em inglês, tá? Beleza. Vejam o que vai acontecer, né? Aqueles meus 22 mil já diminuíram para 1.200, tá? Então, eu já tenho um volume bem menor de coisas para ler. Aí, eu botei aqui por relevância, eu poderia aqui por data, tá? Mas botei aqui por relevância, beleza? Então, tá. E aqui ele vai me dando. Então, o que eu estou vendo aqui? Deixa eu só dar um ESC aqui. Estou vendo aqui, por exemplo, aqui, ó, é um artigo publicado nessa revista, Child Abuse and Neglect, né? E que aqui os subtipos de maus tratos psicológicos na infância e sintomas depressivos em adolescentes. Ah, ok, que interessante. Então eu vou ver o que eu vou ver esse artigo. Me interessei e aqui eu clico nele e aqui eu posso, então, aqui está com, enfim, né, um erro de código, mas que geralmente, né, se nós não tivéssemos aqui nesse contexto mais adverso de navegação hoje, né, geralmente aqui eu conseguiria, tá? Então, claro, também deixa eu fazer uma coisa que é o seguinte, né, deixa eu me logar aqui, né, identificação, que eu não estou logado, aqui professores, funcionários. Eu estava logado antes, aí ele tinha saído do login, tá? Agora não, obrigado. Tá, então aqui ele está me identificando, vocês estão vendo aqui, eu estou logado aqui no sistema de busca, né? Vou só aqui fazer muito rapidamente, tá? Então aqui, depression and child abuse, tá? Só queria dar um exemplo rapidinho aqui para vocês. Ok. Vamos achar, beleza, aqui, ó, texto completo, ver todas as versões. Vamos dizer que eu quis ler esse artigo aqui, tá? Ok. Link permanente, ok. Ali era não estão disponíveis. Hoje está ruim a internet. Vamos lá. Tá? Então, aqui eu tenho um artigo completo, tá? Então, aqui eu cheguei no artigo completo, eu posso ler ele se eu quiser,
Eu posso baixar aqui o PDF dele para ler depois, imprimir, né? Hoje em dia ninguém imprime mais, mas enfim, né? Então, aqui eu tenho o PDF dele, aqui é o artigo como ele foi publicado, tá? Então, vejam vocês que de uma forma, vamos dizer que eu queria esse artigo, né? Então, de uma forma muito rápida, né? Eu cheguei ao artigo que eu queria, né? E não só localizei, como consigo baixar e ler ele integralmente, tá? Então, o que e aqui tem vários treinamentos, vários aqui, apoio à pesquisa, tem tutoriais online sobre, por exemplo, como fazer pesquisa bibliográfica, que tem orientações para pesquisa bibliográfica. Então, a tarefa de vocês seria realmente explorar aqui um pouco mais, né, esse recurso de busca, né, tanto do Google Scholar, que é um recurso mais amplo, tá? Então vamos voltar aqui, vamos imaginar que eu estou aqui no Google Scholar, né? Scholar, ok, Google, né? Então vamos colocar aqui trauma, PTSD, Trauma and Resilience, né? Ok, né? Então eu posso explorar aqui aqui, né? Ele já está reconhecendo, tá? Aqui que eu estou dentro do contexto de navegação da CAPES, né? Porque eu estou logado lá na biblioteca, então ele já me deu acesso direto ao artigo na íntegra, a partir do próprio Google, tá? Então aqui eu usei o Google Scholar para fazer a pesquisa, não usei o Omnis, mas como eu já estava logado, ele consegue ver que eu estou navegando dentro dessa assinatura da CAPES. Entenderam, pessoal? Sim? Para alguns, talvez de vocês que estejam aí na iniciação científica, é um pouquinho chover no molhado, tá? Para outros, talvez seja um primeiro contato aqui, um primeiro contato aqui com a busca em bases de dados, tá? O fundamental aqui no início, tentar identificar quais são aquelas palavras-chave, né? Que tem a ver aí com os interesses, com os artigos de vocês, tá? Então, isso aqui seria a parte mais importante, tá? Por que eu estou falando tudo isso, né? Porque para a próxima aula, vocês têm uma tarefa. Nós temos uma aula que é uma aula assíncrona, né? E vocês têm uma tarefa, que vocês vão postar no Moodle um arquivo, de preferência em Word, com a justificativa, né? Que é uma justificativa breve, 2 parágrafos, tá? Algo que não precisa ser mais do que meia página, uma página, não mais do que isso. É uma justificativa breve sobre o tema. Mesmo para aqueles que hoje estão com o tema de forma provisória, que ainda não definiram totalmente. Façam um esforço para redigir uma justificativa sobre o tema, tá? E 5 referências sobre o tema, que vocês possivelmente vão achar numa busca no Google. Não precisa postar o artigo, é escrever a referência. Mas ela tem que ser minimamente pertinente, minimamente relacionada ao tema, né? E aí vocês, como é que vocês vão achar essa literatura? Busquem em base de dados, né? Podem começar pelo Google Scholar, podem começar pelo Omnis, né? Mas escrevam aí pelo menos 5 referências bibliográficas, né? Que tem a ver com os temas de vocês, né? Precisa ser só artigo? Não, mas a maior parte deveria ser referências de artigos científicos.
Como é que eu formato essa referência? Geralmente, as revistas na área da psicologia usam o manual de publicação da Associação Psicológica Americana. Tá? Pode ser no formato da ABNT, porque foi o único que eu aprendi? Pode, né? Mas aí definam, né? Ou façam na APA, né? Na APA, ou façam na ABNT. Não façam a mistura das duas coisas, porque ninguém entende nada. Tá? Pode ser uma ou outra. Não, eu não vou ficar corrigindo, nem me preocupar com a formatação das referências. O que eu quero ver é o que vocês conseguiram encontrar e que tenha aí denotado um esforço de busca de vocês. Tá? Mas eu não vou ter tempo de ler 5. Não é isso que eu estou pedindo. Eu não pedi para ninguém para ler 5 artigos de hoje até a semana que vem. Eu pedi para vocês identificarem estes artigos, acharem estes artigos. Tá? Porque o que eu quero que vocês façam agora, né, nessa semana, ao longo dessa semana, é um esforço, né, de tentar definir as palavras-chave, que pode ser naquele Descritores em Ciências da Saúde, aquele BVS que eu mostrei para vocês, né? Pode ser no site da Associação Psicológica Americana, né? Eles têm o Tesauros, né? Que são quase de referência. Para aqueles que estão trabalhando na área biomédica, né, o João Henrique, pode ser lá os termos MASH, né, os MASH terms, né, do PubMed, Medline, tá? Tanto faz, pessoal. Né? As coisas em algum momento vão confluir, né? Mas o que interessa agora é vocês tentarem entender um pouquinho, olha, quais são as palavras-chave, né? Que tem a ver com o meu tema. Né? Sei lá, vou pegar aqui a Betina. Psicoterapia, psicanálise, processo, pesquisa em psicoterapia, né? Efetividade, embora esteja mais interessada no processo aqui, né? Terapêutico. Então, assim, como é que são as palavras-chave em português? Beleza. Como é que elas são em inglês? Beleza. Né? Achei um artigo. Achei o artigo que me interessa. Quais são as palavras-chave que esse artigo que me interessa usou? Né? Estes autores que publicaram esse artigo, que é exatamente aquilo que eu queria publicar, né? Quais são as palavras-chave utilizadas neste artigo? Porque podem ser a base a partir da qual eu vou buscar. Tá? Uma última coisinha que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu tentar compartilhar a tela de novo. Não sei o que eu compartilhei. Agora, deixa eu ver um pouquinho. Deixa eu tentar de novo aqui. Google Chrome. Vou tentar compartilhar o Chrome aqui. Tá? Deixa eu tirar a tela. Vamos dizer que eu achei esse artigo, né? Elaborando a associação entre trauma, TEPT e crescimento pós-traumático. Né? O papel do traço de resiliência. Beleza. O próprio site me sugeriu outros artigos recomendados, né? E aqui eu estou vendo artigos que citaram este artigo que eu me interessei. Então, eu posso ir atrás de artigos que citaram este artigo. Vocês entenderam um pouquinho a lógica disso? Então, né, como se fosse uma bola de neve. Eu estou indo atrás da literatura que citou aquele artigo. Então, olha só, esse ano foi publicado um artigo citando aquele outro que eu me interessei. Aqui, esse ano também foi publicado esse aqui, e assim por diante. Então, eu tenho algo super atual. Né? Vou aqui sair do Homens, vou aqui de novo para o Google, né? Um Google acadêmico. Tá? Então, aqui, vou botar PTSD, Trauma and Resilience. Tá? Então, beleza. Muito bem. Este artigo aqui,
que me interessei foi citado por 129 artigos, todos que citaram ele. E aí eu tenho os artigos aqui. Ou ele me mostra, se eu gostei muito desse, ele me mostra artigos que estão relacionados, que são naquele mesmo tema. Tá? E aí ele vai mostrar um outro subconjunto de artigos. Então, dessa forma, eu consigo ampliar bastante a minha busca pela literatura. O grande desafio aqui, pessoal, não é nem achar os artigos, é que tem tanta coisa sobre cada um dos temas que a gente quer estudar, que o desafio é ler e compreender isso tudo nesse nosso ano de trabalho juntos aqui. Tá? Esse é o grande desafio. Bom, falamos sobre justificativa, falamos sobre a natureza do conhecimento e do processo de publicação científica, porque vocês vão buscar os artigos, né, que é o resultado desse processo, para vocês poderem aí fazer aos poucos, né, e nós vamos construir isso juntos, a revisão teórica de vocês, tá? Em cima da leitura desses artigos. Né? E falamos então aqui da tarefa para a semana que vem, que é a nossa aula então assíncrona, né? Que é postar a justificativa, né? 2 parágrafos, 2, 3 parágrafos, não precisa ser mais que isso, e 5 referências sobre o tema. Tá? Então agora eu vou parar de gravar a aula, né? E aí nós vamos ter um momentinho aqui para quem tiver questões individuais, individuais aqui específicas, né? Nós vamos discutir aqui conjuntamente. Todos estão convidados a ficar até às 19 horas. Quem não tiver questões e quiser já sair do Zoom também fica à vontade. E eu vou tentar aí fazer o upload dessa gravação da aula de hoje e tentar postar isso no Moodle, possivelmente ao longo do dia amanhã, tá? Então, quem quiser sair, fique à vontade, eu vou parar de gravar aqui, tá?